lugar. Gostaria que a gente se levantasse para nós fazer a oração, né? E vai ser a medida. Queria procurar a medida para nós finalmente. A mensageira da melhor é a coisa mais linda, viu? Ela prega uma palavra gloriosa. Abra seu coração para Deus entrar e você receber a bênção que você veio buscar nesta manhã. Senhor, meu Pai, aqui está essa profeta. Abençoa quem deu, abençoa quem se autoridade. Venha prosperar na vida de cada um, Senhor. Meu Deus, que abençoa aqui nas ofertas, tudo, meu Pai amado, Senhor. Meu Deus, que pronto pedir ao Senhor, colocando esse dia em ambiente, essas ofertas de vida, pedindo ao Senhor uma porta de emprego, Senhor, abre. Seja o que for, meu Pai, que eles fizeram o propósito, que o Senhor Jesus vai resolver, Pai. Abençoa as ofertas que nós te agradecemos. E também agora, meu Senhor, eu oro, Senhor, pela menina, Senhor, que vai ser a mensageira dessa manhã, Senhor. Está aqui preparada já, Senhor, o coração. O Senhor já preparou a palavra. E o Senhor Jesus, que Ele vai trazer para a igreja. Ela vai abrir a sua boca santa e o Senhor vai entrar. E o Senhor vai fazer, Senhor, meu Deus, que age, meu Pai, nos coração. Aqueles que necessitam de uma bênção que veio buscar, Senhor. Se veio com fé, receberá. Para a honra e glória do Senhor Jesus, querido. Aqui está a tua serva e ela vai trazer a mensagem dessa manhã. Eu apresento ela com a palavra de Deus, viu, igreja? Glória a Jesus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez, nos foi vida de falar da palavra do Senhor, e eu louvo a Deus por esta manhã. Nós podemos estar aqui juntos para louvar e adorar o Senhor e já me agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas, né? Como a Damares falou a respeito da Alanis, que ela já estava de volta e ela queria vir aqui testificar, nosso coração se encheu de alegria, porque nós sabemos o quanto as nossas orações elas sobem diante do trono de Deus. Nós sabemos não porque somos petulantes, não, como que você sabe, não, a Bíblia nos garante que o Senhor ouve e responde às nossas orações. Por isso somos gratos pela sua saúde, pela recuperação que o Senhor fez, e a gente vê assim que aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque nós pedimos para nós uma coisa, mas o Senhor, Ele faz muito mais do que Ele quer a mim. Que a graça do Senhor continua sobre a sua vida, restaurando aquilo que os médicos não fizeram, os remédios não fizeram, o Senhor há de continuar fazendo, porque Ele é o Jeová que faz, Deus que cura. E a graça do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, nessa manhã foi me dada a oportunidade de trazer a palavra. Antes de eu sair de casa, eu estava orando, e eu falei, eu vou ler, se for dada a palavra, eu vou ler uma palavra que o Senhor colocar no meu coração. Senhor, onde eu leio, e aí fui abrindo a Bíblia, lendo, e o Senhor me deu aqui em Efésios 6. E eu falei, eu vou ler, porque é sobre a palavra do Senhor, ela fala por si, igreja. Então, que nós sejamos nessa manhã abertos os nossos corações, os nossos ouvidos, para entender o que o Espírito Santo quer trazer a cada um de nós. Quando a palavra do Senhor vem, diz a palavra diz que ela vem e ela faz aquilo que lhe apraz. Então é a palavra que restaura, a palavra que testifica, a palavra que cura, a palavra que regenera, é a palavra que acrescenta fé. E que nesta manhã a igreja do Senhor receba a palavra do Senhor. Efésios 6, eu quero ler o 10 em diante. Amém? Louvado seja o Senhor, Deus toda a terra, Senhor de toda a carne, o nosso Deus poderoso, soberano. É esse Deus que nós louvamos, é esse Deus que nós vemos todas as quarta-feiras adorar e glorificar. Como diz o versículo na palavra do Senhor, alegremos-nos, né? Porque esse é o dia que o Senhor fez, né? Regozijamos, porque é mais um dia que o Senhor nos dá de oportunidade de estar na presença dele. Amém? Efésios 6, versículo 10 em diante, vamos ler. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força
força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido os mistérios do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. A igreja pode sentar e vamos estar adorando o nosso Deus em espírito e em verdade, porque o Senhor, Ele trouxe uma palavra para nós de alento, de fortalecimento, para nós nos prepararmos para as situações adversas, que sempre vem. Nós não esperamos, porque assim, nossos olhos só veem o que está diante de nós, mas além é o Senhor que pode ver todas as coisas. E o Senhor fala aqui nessa palavra para nós estarmos preparados para o dia mau. Então o Senhor fala aqui para nós nos fortalecer na nossa força, não, fortalecer na força e no poder do Senhor. É fortalecer na força do Senhor. E como nós vamos buscar essa força, como nós vamos buscar esse poder, como que nós vamos vencer o dia mau? A palavra vem ensinando a nós que é nos revestindo de toda a armadura de Deus, para nós podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a igreja, a palavra vem nos ensinando. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e aí quando eu conversei, falei para ela, a igreja, nossa igreja, que ela tem nos ensinado muitas coisas através da palavra. Temos culto de ensino, temos escola dominical, nós temos ouvido ensinamentos através da palavra do Senhor. Então não podemos falar que não temos conhecimento nem aprendizado daquilo que o Senhor quer que a igreja saiba e que a igreja tem que caminhar em cima dessa terra. Mas cabe a nós praticar o que está sendo ensinado, igreja. Porque senão as palavras se tornam vazias. Então a pessoa vem e ouve, o Senhor fala, o Senhor está ensinando, o Senhor ministra, o Senhor dirige uma palavra de sabedoria e de conhecimento, mas a igreja tem que tomar conhecimento e posse daquilo que o Senhor está nos oferecendo, que é fazer aquilo que a palavra diz. Se a palavra está dizendo para nós nos revestir no Senhor, nos fortalecer no Senhor, aí nós vamos ficar de braço cruzado, ou esperar cair do céu, ou um anjo vir e trazer essa força para nós. Não, é nós que temos que fazer a nossa parte, porque o Senhor está direcionando, o Senhor está dando o caminho. Então o que nós temos que fazer? Buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor na palavra, orar sem cessar. A palavra diz: orar e vigiar, para que nós não caiamos em tentação. Então essa palavra não é uma palavra vã, não é uma palavra vazia. Não temos que orar,
nós vamos alcançar o Senhor. É na oração, é no jejum, é na palavra. Sabe, o Senhor vai nos alentar, o Senhor vai continuar trabalhando em nós aquilo que a palavra está sendo falada, aquilo que a palavra foi pregada, ou aquilo que a palavra ainda nem foi pronunciada, porque cada um de nós aqui vem falando alguma coisa que o Espírito traz a cada um de nós, a cada pregador, mas o Senhor, Ele fala conosco através, muito mais além daquilo que nós queremos através do Teu Espírito. A palavra diz assim, que nós temos que pedir, crendo que nós vamos receber. E o Senhor, Ele faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. E Ele vai nos resistir, igreja. Porque nós estamos buscando. Então, o que nós temos que fazer? Orar. Buscar o Senhor enquanto é tempo. A palavra do Senhor é bem clara enquanto se pode achar. Então, nós temos tempo de orar, ficar, quando diz assim, orar sem cessar. Buscar o Senhor enquanto tempo não, mas você tem tempo de buscar o Senhor nas madrugadas. O que nós fazemos na madrugada? Nós dormimos, mas o Senhor nos desperta. Aquele momento que nós nos despertamos, opa, vou tirar esse tempinho para orar. Às vezes não fala assim, tem que orar 1 hora, meia hora, não. O momento que o Senhor dá para você orar, se você orar 5 minutos, seja uma oração realmente de entrega ao Senhor, aquela oração de 5 minutos faz efeito mais do que você orar 1 hora com palavras vazias. Então, chegue-se diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Fala, Senhor, eu tenho esse tempo para mim estar orando. Divide o seu dia, igreja do Senhor, em oração, sabe? Eu oro de manhã, eu oro à tarde, eu posso orar no finalzinho do entardecer, eu posso orar à noite. Vamos dividir o nosso tempo para ter tempo com o Senhor. Precisamos, nesses dias maus, nos revestir, nos cobrir de oração e procurar, igreja, jejuar. Quando nós jejuamos, nós matamos a nossa carne, nós desfazemos nós mesmos e nós nos achegamos mais ao Senhor. Nós precisamos, igreja, desse tempo de jejum também com o Senhor, porque o jejum, ele fortalece o nosso espírito. A nossa carne, ela é fraca, ela vai desejar alimento, ela vai até se desfalecer. Não estou aguentando, já estou ficando. Tem pessoas que falam, eu vou desmaiar, ficar sem comer 1 hora, 2 horas, mas o nosso espírito está sendo fortalecido diante do Senhor. E no momento que nós fortalecemos o nosso espírito, igreja do Senhor, a carne vai perdendo lugar e ela vai começar a obedecer a vontade do Espírito Santo. E aí a gente vai poder, igreja, eu falo isso por experiência própria, você vai poder fazer o seu alimento, ou você vai poder cozinhar, fazer o café da manhã, sem ter vontade de tomar, porque você está ali em reverência ao Senhor. Somente nós que temos família. Temos família, nós preparamos o almoço, preparamos o café, mas nós temos o quê? O nosso, vamos dizer, o nosso particular com o Senhor. E esse particular com o Senhor, ele não nos deixa sentir vontade de querer comer. Ele sai essa vontade. Nós podemos preparar o alimento, preparar tudo que temos para preparar, pode ser da coisa mais gostosa, mas a nossa vontade já não tem mais essa alimentação, porque o Senhor, ele vai tirando. Aos poucos, não precisa ser, é tudo de uma vez. Hoje eu vou jejuar, eu vou ficar 1 hora, eu vou ficar o dia inteiro, eu não aguento mais. Vai aos poucos, começa aos poucos. Senhor, hoje eu tenho 1 hora para jejuar. Nessa 1 hora, o Espírito Santo trabalha no meu ser. Nessa 1 hora, trabalha no meu intelecto para eu compreender o que é estar em reverência diante do Senhor. E o Espírito Santo vai nos ensinar. O Senhor diz que nós precisamos nos revestir para ficar firme contra as ciladas do diabo. Aqui vem falando no versículo 12, porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, não é contra o nosso irmão, não é contra nossos parentes, não é contra as potestades do ar, é contra principado, igreja, que ficam nas regiões celestiais. Nossos olhos não contemplam, mas o inimigo está sempre ao nosso derredor, procurando nos tragar, e nós precisamos estar firmes no Senhor.
Quando o inimigo chegou diante de Deus, quando estava a reunião ali com os anjos, o que ele falou? Satanás apresentou Jó para Deus. O Senhor olhou e falou para ele: viste meu servo Jó? E aonde estava Satanás? Na terra, observando a Jó, e subiu diante do Senhor para querer denegrir a imagem de Jó. Então, igreja, nós precisamos de estar atento a essas coisas, porque o inimigo, ele é aqui na terra, ele vem para nos perturbar, para tirar a nossa paz, e ainda chega diante de Deus e vem como nosso acusador, nos acusar diante de Deus. Viste a tua serva? Viste a tua igreja? Igreja, nós precisamos fechar as brechas, precisamos tapar todas as brechas para que o inimigo não tenha vez sobre a nossa vida, não tenha vez sobre a nossa mente, não tenha vez na nossa boca, no nosso abrir e falar na nossa boca. Quanta coisa que a gente fala sem pensar. E quando a gente vai ver, já falou, já saiu uma palavra que não era para sair. E no Salmo 141 diz: Senhor, coloca o guarda a porta da minha boca. Precisamos disso, igreja. Para que o Senhor coloque um guarda a porta da nossa boca, para que nós não falamos coisas que desagradam o Espírito Santo, que entristeçam o Senhor. Precisamos vigiar em todo tempo. Esse vigiar, igreja, nós temos que fazer. Esse vigiar, nós temos que estar atentos para não cair em tentação. Igreja, precisamos disso. Portanto, aqui está falando um remédio. Quando nós fazemos isso daqui, quando nós procuramos nos fortalecer, quando nós procuramos estar diante do Senhor, orando, lendo a palavra, sabe, saciando a nossa alma com a palavra do Senhor, comendo esta palavra, procurando orar, chegar diante do Senhor com as nossas palavras simples, igreja. Senhor, eu, a minha pessoa, eu preciso disso, eu errei nisso, eu pequei nisso, Senhor, a minha mente trabalha de forma que eu não quero, Senhor, a minha boca fala coisa que eu quero. Mostra para o Senhor você diante dele, e o Senhor vai te revestir, o Senhor vai mudar o nosso ser através do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Depois que nós fazemos tudo isso, igreja, então aí nós podemos tomar toda a armadura de Deus. Aí sim nós vamos tomar a armadura de Deus, nós vamos colocar o capacete da salvação. Nós vamos revestir com essa armadura de Deus que vai nos cobrir, nos blindar das coisas malignas deste mundo. Aqui está falando para nós revestir. Aí olha, fala no 13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mais. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha, aleluia. Quando nós nos revestimos do Senhor, aí pode bater a luta, pode vir as contendas, pode vir as tribulações, mas nós vamos permanecer inabaláveis, porque nós estamos revestidos do poder e da graça de Deus. E é isso que nós precisamos aprender, igreja. Esse revestimento que nos dá esse direito de passar por onde passar, de sofrer o que sofrermos, mas nós vamos permanecer inabaláveis, firmes, porque nós estamos firmados na rocha de Cristo. E nós não vamos vacilar. Aí fala no 14: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha, igreja, essa palavra é muito maravilhosa, porque nós precisamos treinar nisso, tirar a mentira da nossa boca. Porque qualquer coisinha a gente, é mais fácil mentir do que dizer a verdade. Tem gente que fala
Ele quer que nós sejamos justos. E se nós formos sinceros diante de Deus, o Senhor vai nos capacitando. Ele vai nos educando, Ele vai nos mostrando, Ele vai nos ensinando, igreja, a sermos um servo fiel à palavra do Senhor. E nós precisamos. Aqui no 15 diz: calcai os pés com a preparação do Evangelho. Preparação do Evangelho, porque a palavra do Senhor: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Somos pregadores do Evangelho. Nós somos salvos, resgatados do mundo, resgatados deste mundo de pecado, para sermos embaixadores de Cristo, levar o Evangelho a outras criaturas, para conhecer também a mesma verdade, conhecer esse Deus grandioso, esse Deus amoroso, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar. Para isso, igreja, precisa de preparação do Evangelho. Onde nós vamos encontrar a preparação? Na palavra. Por isso, leia a palavra, busque no Senhor. A palavra do Senhor vai ser reveladora para nós, igreja do Senhor. Precisamos disso. Aqui no 16 ele diz assim, ó: embraçando sempre o escudo da fé. A fé, igreja, quanto que nós precisamos ter fé? Às vezes a gente fala assim: eu preciso que o Senhor acrescente a minha fé, eu preciso que o Senhor me dá fé para tal coisa. Mas, igreja, o Senhor diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a esperança, é a causa daquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que vai acontecer. Então, quer dizer, não precisa acontecer para que você tenha fé. Não, se alguém fala para você: olha, você pode sentar neste lugar aqui, que você vai ser, vamos dizer, privilegiado. Aí você vai olhar primeiro se tem lugar, se tem a cadeira, para você se sentar ali. Mas se vem da parte do Senhor, e o Senhor fala: olha, pode sentar aqui, você não precisa nem olhar se tem cadeira. Você vai falar: eu vou me sentar, porque o Senhor está me colocando. Então, são coisas que a gente nem vê se materializar, igreja, mas ela vai acontecer porque o Senhor já vai fazer acontecer na nossa vida. Precisamos dessa fé inabalável, igreja. Precisamos crer nesse Deus, assim, como diz a palavra, no escuro, sabe? Você não precisa ver para crer, não. O Senhor falou: eu vou crer. O Senhor disse: eu vou obedecer, porque isso vai acontecer. Nós precisamos ter essa fé inabalável. Sabe, igreja, crer no Senhor sem você esperar que aconteça primeiro. Mas, Senhor, eu pedi, eu vou crer, porque isso vai acontecer. Essa semana aconteceu uma coisa em casa, meu irmão disse: eu gosto tanto dessa camisa, uma camisa branca que ele tem. Eu gosto tanto dessa camisa, nossa, essa camisa ficou tão boa, da boa, se eu compro mais uma camisa, tá? Aí eu fui lavar na segunda-feira, ele falou isso para mim no domingo. Quando foi na segunda-feira, pus as roupas para lavar e junto com a roupa, a camisa branca. Olha, tinha várias roupas junto, mostrou a camisa branca. Eu falei: Espírito Santo de Deus, o que foi que eu fiz? Manchei a camisa dele. Senhor, Espírito Santo, me dá graça, e agora como que eu faço para tirar essa mancha? Espírito Santo, olha, não, mas eu orei tanto. Eu pus de novo a camisa para bater. E a camisa bateu, eu olhei e falei: Espírito Santo, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre, mas eu vou olhar só um pouquinho para ver se já saiu. Porque irmão, deixou de tal forma que eu falei: Jesus, tem misericórdia. Aí eu falei: vou deixar mais um pouquinho. Aí veio na mente: ferve água, sabão e ferve uma água. Aí eu falei: vou com água fervendo. Irmãos, foi dito e feito. Fervi a água, coloquei com sabão. E falei: então, Espírito Santo, eu não vou nem olhar, vou deixar aí, porque quando eu vou olhar, eu já sei que já subiu a mim. Irmão, eu deixei ali até a água ficar morna. Quando eu peguei a camisa, não tinha mancha. Espírito Santo, muito obrigada, porque o Senhor me ensinou. Mas não sabe, são coisas assim que a gente comete, ou a gente faz, ou a gente não espera, mas nós precisamos ter o Senhor. Eu pedi, então eu vou esperar que o Senhor vai fazer. Eu não fiquei ali toda hora, vou olhar, falei para o Senhor falou para me ferver a água, colocar no sabão, vou deixar. E deixei. Sabe, igreja? São coisas assim que o Senhor
para nós podermos apagar todos os dardos do inimigo, sabe? O escudo vai nos dar direção para nós direcionar contra as coisas malignas, contra os dardos inflamados do diabo. Vai nos dar, e o escudo vai fazer com que nós nos protejamos das coisas malignas desse mundo. Precisamos aprender a usar a armadura de Deus. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se resume na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é um livro, igreja, que nos ensina a direção certa a tomar todos os dias. Vamos ler, vamos buscar o Senhor na palavra. Vamos nos debruçar de joelho, orar ao Senhor. Vamos procurar fazer um dia de jejum, ou meia hora de jejum. Mas tira o dia para você se apresentar diante desse Deus que quer moldar a nossa vida conforme Ele diz. No último aqui, igreja, diz assim, olha, e também, que nós, aqui é Paulo falando, né? E também, ele pede a súplica, vou ler o 18 para assim, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. Esse todo o tempo no Espírito, irmãos, é como nós falamos, sabe, é você que está andando, é você estar lavando uma louça, é você estar num tanque, é você estar limpando uma casa, então você está ali em comunhão. Sabe que nós, a fazer, igreja, da nossa casa, do nosso dia a dia, isso é também louvado diante do Senhor quando nós estamos ali em comunhão com o Senhor. Sabe, o Senhor vai nos dando graça, direção para nós fazermos todos os nossos afazeres da casa. Sabe, Senhor, hoje me ajuda nisso. Senhor, hoje eu preciso fazer esse serviço. Hoje eu preciso fazer aquilo. Senhor, me dá graça. Senhor, igreja, isso o Senhor nos direciona, dando graça, dando força, porque às vezes a gente fica cansado. E o Senhor nos dá força para fazer tudo o que precisamos dentro da nossa casa. E precisamos fazer serviço dentro da nossa casa, igreja. Esses dias que eu estive aqui, eu fui viajar, e igreja, eu passei por cada casa, eu falei, Jesus, quando eu chegar na minha casa, era gente, mas eu falei, vou ter que limpar mais, porque eu estou vendo cada coisa, Senhor, tem misericórdia dessas mulheres e mulheres evangélicas, e a casa toda bagunçada. O Senhor não gosta de bagunça, o Senhor não gosta de sujeira. Olha, quando Salomão foi apresentar a casa dele, foi apresentar o palácio dele para a rainha de Sabá, era assim, maravilhoso de ver a organização que tinha no templo. Então as casas do Senhor é organizada, igreja. Então a nossa casa precisa ser organizada. Queremos que o Espírito Santo habite dentro do nosso lar, coloque a casa em nós. Precisamos disso, igreja. Ter esse zelo com a nossa casa. Uma que é prazeroso nós poder sair de casa limpa, gostosa, sabe? Sentar dentro da nossa casa. Eu mesmo limpo a minha casa e falo, ai, Senhor, que bom. Ai, que casa gostosa. Porque para mim é prazeroso. Não é porque eu vou receber alguém, eu deixo, não, é para mim. Então eu falo, Senhor, entra aqui comigo, senta aqui comigo. Sabe, igreja, a gente sente aquele prazer e a gente vê que o Senhor habita ali, igreja. A gente vê que o Senhor tem prazer de estar no nosso meio. Precisamos ter prazer de cuidar dessas coisas, porque o Senhor também tem prazer. A gente vê isso, igreja, na organização que o Senhor foi dar ordens a Moisés na construção do tabernáculo. Tudo tinha ordem. Olha, você vai fazer dessa maneira, você vai fazer dessa medida, você vai fazer com, vamos dizer, os tecidos, tem que ser os melhores tecidos. Era púrpura, era azul, era, sabe, carmesim. Quer dizer, o Senhor tem prazer nas coisas boas, nas coisas bonitas. Aí eu falo assim, porque eu sou pobre, sabe, não, a limpeza não tem pobreza, não tem riqueza não, limpeza é limpeza, organização é organização. Precisamos ter esse pensamento, igreja. Aonde nós estivermos, o Senhor tem que estar conosco. Então vamos zelar da nossa casa, zelar de nós mesmos, igreja, zelar do nosso corpo, porque o Senhor tem prazer. A palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então vamos ter prazer em zelar de nós mesmos, para que o Senhor tenha prazer em estar direcionando a graça dele sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, igreja. Precisamos. Aí Paulo fala, orai com toda a perseverança
e ore por Jerusalém. Precisamos lembrar disso. Senhor, dá paz a Jerusalém nesse dia. Isso é bíblico, igreja. Precisamos cumprir a palavra do Senhor. Aí Paulo fala, e orai também por mim, para que seja me dado no abrir da minha boca a palavra com integridade. Por isso estamos aqui, igreja, para orar pelos nossos pastores, orar pelos nossos líderes, orar para as pessoas que usam da palavra, porque essa palavra que sai aqui tem que sair com poder, com graça, porque essa palavra é que vai edificar a vida dos ouvintes. Então, ore com poder, ore com graça, ore com amor, igreja, orar por todos. Isso daqui está dizendo Paulo aqui, olha, é para que Cristo, Ele nos use com poder e ousadia e seja cumprido aquilo que foi falado. Então, para que a palavra do Senhor saia com poder, para que a palavra do Senhor faça aquilo que tenha que ser feito, nós temos que orar sempre. Orar, igreja, para que o Senhor use e abençoe, e para que o Senhor abençoe nós no abrir e fechar da nossa boca, para que o Senhor nos interprete daquilo que nós falamos, para que o Espírito Santo nos faça lembrar daquilo que nós já lemos na palavra, daquilo que nós já ouvimos a palavra através da palavra, e o Senhor faz nos lembrar, e o Senhor enche a nossa boca de palavra de sabedoria. Mas para isso temos que orar. Então vamos, igreja do Senhor, nos cercar dessa armadura de Deus, que é aquilo que o Senhor está disponibilizando para a igreja, para que nós possamos nos cingir e, além de tudo, permanecer firme, como diz a palavra. Eu agradeço em nome de Jesus nessa manhã, a oportunidade que me foi dada, e que o Espírito Santo possa ensinar-nos cada dia, a crescer mais na fé e no conhecimento de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos receberam essa palavra? Amém. O Senhor nos ensina todas as semanas, nas quartas-feiras, o Senhor tem uma palavra de ensinamento para nós, amém? Que o Senhor possa ter falado contigo, meu querido, minha querida, nessa manhã, te enchendo